Existe uma revolução silenciosa acontecendo nos quintais, varandas, pequenos espaços verdes de milhares de brasileiros que descobriram um segredo guardado milênios por civilizações antigas. É possível cultivar em casa, com esforço mínimo, uma planta que fornece mais proteína que ovos, cresce rapidamente, resiste a pragas e condições adversas, e produz alimentos nutritivos continuamente por décadas após um único plantio. Esta descoberta está transformando não apenas a economia doméstica de famílias que economizam valores significativos mensalmente em compras de mercado, mas também a saúde, a autonomia alimentar e a conexão das pessoas com a natureza e com processos de cultivo de alimentos genuinamente sustentáveis. Quando falamos de proteína, a primeira imagem que surge na mente da maioria das pessoas inevitavelmente envolve produtos de origem animal. Ovos, carnes, peixes, laticínios dominam completamente o imaginário coletivo como as fontes proteicas por excelência, e essa percepção é constantemente reforçada pela indústria alimentícia, pela publicidade e até mesmo por profissionais de saúde que frequentemente negligenciam fontes vegetais igualmente potentes. No entanto, a moringa desafia radicalmente essa narrativa limitada. As folhas secas desta árvore extraordinária contêm aproximadamente 27% de proteína em peso, enquanto ovos inteiros contêm cerca de 13%. Isso significa que, grama por grama, a moringa oferece mais que o dobro da proteína encontrada em ovos, tradicionalmente considerados padrão ouro proteico. Antes de continuar, deixe eu te fazer um convite rápido, porque se você chegou até aqui, esse conteúdo já é para você. Se inscreve no canal agora. A promessa é simples e direta. Aqui você sempre vai encontrar conhecimento que te devolve vantagem real. Seja economizando dinheiro, produzindo mais comida em casa, entendendo tecnologias esquecidas ou escapando de narrativas rasas que ninguém questiona. Este não é um canal de curiosidades vazias. É um espaço para quem quer autonomia, clareza e soluções práticas que funcionam no mundo real. Se esse é o tipo de conteúdo que você procura, se inscrever agora garante que você nunca mais perca uma dessas descobertas. A diferença torna-se ainda mais impressionante quando consideramos que essas proteínas da moringa não são incompletas ou de baixa qualidade, como frequentemente acontece com fontes vegetais. A moringa contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo humano não consegue sintetizar e precisa obter através da alimentação, incluindo leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e histidina. Esta composição coloca a moringa em categoria raríssima entre plantas, ao lado de quinoa e soja, como fonte de proteína completa comparável em qualidade a proteínas animais. Para vegetarianos, veganos ou qualquer pessoa buscando reduzir o consumo de produtos animais por razões de saúde, éticas ou ambientais, a moringa representa uma solução nutritiva excepcional. A história da moringa entrelaça-se com a história da própria humanidade em diversas culturas ao redor do mundo. Originária das encostas do Himalaia no norte da Índia, a árvore tem sido cultivada e reverenciada há pelo menos 4.000 anos. Textos védicos antigos mencionam a moringa como planta medicinal capaz de curar mais de 300 doenças, atribuição que, embora exagerada pela perspectiva moderna, reflete o reconhecimento ancestral de suas propriedades nutricionais e terapêuticas excepcionais. A moringa espalhou-se ao longo de rotas comerciais antigas, chegando ao Egito Antigo, onde era cultivada e suas sementes eram usadas para produzir óleo precioso tanto para culinária quanto para cosméticos. Os romanos, gregos e persas conheciam e valorizavam a planta, e ela eventualmente chegou à África, onde se tornou profundamente integrada às práticas alimentares e medicinais tradicionais de inúmeras culturas. Nas últimas décadas, organizações humanitárias de desenvolvimento internacional redescobriram a moringa como ferramenta poderosa contra a desnutrição e insegurança alimentar. Organizações como a ONU, FAO e inúmeras ONGs têm promovido ativamente o cultivo de moringa em países em desenvolvimento, particularmente na África subsaariana, reconhecendo que uma árvore que cresce rapidamente, tolera condições adversas e fornece nutrição densa pode literalmente salvar vidas em comunidades vulneráveis. Programas em países como Senegal, Níger, Etiópia e Malawi têm documentado melhorias impressionantes em indicadores nutricionais de crianças quando o pó de folhas de moringa é incorporado regularmente em suas dietas. Esses sucessos internacionais têm inspirado interesse crescente em países desenvolvidos, onde consumidores buscam superalimentos naturais e opções sustentáveis.
No Brasil, a moringa encontrou condições climáticas ideais para prosperar. As regiões Norte e Nordeste, com seus climas quentes e tropical, oferecem ambiente perfeito onde a árvore cresce vigorosamente durante todo o ano. Mas mesmo em regiões Centro-Oeste, Sudeste e até Sul, exceto em áreas sujeitas a geadas severas, a moringa pode ser cultivada com sucesso, embora possa perder folhas e entrar em dormência durante invernos mais frios, rebrotando vigorosamente na primavera. Esta adaptabilidade significa que a vasta maioria dos brasileiros pode cultivar moringa em casa, independentemente da região onde vivem. A economia gerada pelo cultivo doméstico de moringa manifesta-se em múltiplas dimensões que vão além da simples substituição de alimentos comprados. Primeiro, há a economia direta em proteína. Uma família que consome ovos diariamente gasta valores consideráveis mensalmente. Se parte significativa dessa necessidade proteica pode ser suprida através de folhas de moringa do próprio jardim, a redução de custos é imediata e permanente. Segundo, a economia em verduras e hortaliças folhosas. As folhas de moringa podem substituir ou complementar espinafre, couve, rúcula e outras verduras em praticamente qualquer receita, eliminando ou reduzindo drasticamente compras dessas categorias. Terceiro, a economia potencial em suplementos vitamínicos e minerais. Muitas famílias gastam valores substanciais em multivitamínicos, suplementos de ferro, cálcio, vitaminas A e C, que podem tornar-se parcial ou completamente desnecessários quando moringa é consumida regularmente, dado seu perfil nutricional extraordinariamente completo. Além dessas economias diretas e tangíveis, existem benefícios econômicos indiretos igualmente valiosos. Melhor nutrição tipicamente se traduz em melhor saúde, o que significa menos gastos com medicamentos, menos consultas médicas e menos dias de trabalho ou escola perdidos por doenças. Para famílias vivendo com orçamentos apertados, essas economias indiretas podem fazer diferença significativa entre estabilidade financeira e dificuldade. Há também o valor intangível, mas real, do conhecimento e habilidades adquiridos através do cultivo, da autonomia e autoconfiança desenvolvidas quando se aprende a produzir alimentos próprios, e da satisfação psicológica e emocional de estar menos dependente de sistemas alimentares industriais sobre os quais se tem pouco controle ou compreensão. O processo de estabelecer moringa em casa começa com decisão sobre método de propagação e localização de plantio. Sementes são facilmente disponíveis através de vendedores online, lojas de jardinagem especializadas ou, melhor ainda, através de comunidades de jardineiros e troca de sementes onde frequentemente podem ser obtidas gratuitamente. As sementes de moringa são distintas, relativamente grandes, com 3 asas papiráceas que auxiliam dispersão pelo vento. Tem taxa de germinação geralmente alta quando frescas, embora decline com armazenamento prolongado. Para melhores resultados, sementes devem ser plantadas relativamente frescas, idealmente dentro de alguns meses da colheita. Antes do plantio, embora não estritamente necessário, imersão das sementes em água por 24 horas pode acelerar e uniformizar a germinação. Após esse período, as sementes podem ser plantadas diretamente no local definitivo ou em recipientes para posterior transplante. Plantio direto elimina estresse de transplante, mas plantio em recipientes permite melhor controle durante estágio vulnerável de mudas jovens. Se plantando em recipientes, use vasos com pelo menos 20 centímetros de profundidade para acomodar desenvolvimento inicial de raiz principal. Plante sementes com cerca de 2 centímetros de profundidade em substrato bem drenado, mantenha úmido mas não encharcado, e posicione local com luz solar abundante. A germinação ocorre geralmente entre 5 dias e 2 semanas, dependendo de temperatura e umidade. As primeiras folhas a emergirem são cotilédones, seguidos rapidamente pelas primeiras folhas verdadeiras compostas características da moringa. O crescimento inicial pode parecer lento durante a primeira semana, enquanto a planta estabelece sistema radicular, mas depois acelera dramaticamente. Mudas cultivadas em recipientes devem ser transplantadas para local definitivo quando atingirem altura de 15 a 20 centímetros, tomando cuidado para minimizar distúrbio às raízes. O local definitivo deve receber sol pleno ou pelo menos 6 horas de luz solar direta diária, ter solo razoavelmente bem drenado e oferecer espaço adequado para crescimento. Embora a moringa possa ser mantida compacta através de podas, naturalmente prefere expandir-se,
Então o espaço generoso resulta em plantas mais saudáveis e produtivas. A preparação do local de plantio não precisa ser elaborada, refletindo a natureza descomplicada da moringa. Cave buraco aproximadamente 2 vezes o tamanho do torrão de raízes da muda. Misture um pouco de composto orgânico ou esterco bem curtido ao solo removido se disponível. Posicione a muda. Preencha com solo. Firme suavemente e regue generosamente. Durante as primeiras semanas após transplante, irrigação regular é importante para ajudar o estabelecimento, mas uma vez que a planta demonstra crescimento ativo, pode-se reduzir frequência, permitindo que a moringa desenvolva sistema radicular profundo que aumentará sua tolerância seca no futuro. A alternativa a sementes é propagação através de estacas, método ainda mais simples que produz árvores produtivas mais rapidamente. Estacas de ramos maduros com aproximadamente 1 metro de comprimento e 2 a 5 centímetros de diâmetro podem ser cortadas e plantadas diretamente no solo, onde enraizam prontamente sob condições adequadas. Este método é particularmente útil quando acesso à árvore madura existe e material de propagação abundante está disponível através de podas. Estacas devem ser plantadas com aproximadamente 1/3 de seu comprimento enterrado no solo, em local preparado similar ao descrito para mudas. Mantenha solo úmido durante a primeira semana, enquanto raízes desenvolvem-se. A propagação por estacas elimina a fase de germinação e estabelecimento inicial de mudas, acelerando o tempo até a primeira colheita significativa de folhas. A manutenção contínua de moringa estabelecida é notavelmente descomplicada, tornando-a ideal até para jardineiros com pouco tempo disponível. Irrigação é necessária apenas durante períodos secos prolongados, uma vez que a árvore está bem estabelecida. Durante estação chuvosa ou em climas com precipitação regular, irrigação suplementar é geralmente desnecessária. Fertilização não é estritamente necessária, embora aplicações ocasionais de composto orgânico ou esterco curtido ao redor da base da árvore estimulem crescimento mais vigoroso e produção aumentada de folhas. Fertilizantes químicos podem ser usados se desejado, mas contradizem o espírito de cultivo natural e sustentável que torna a moringa tão atraente. A poda é a prática de manutenção mais importante e impactante para maximizar a produção de folha e manter a árvore em forma manejável. Sem poda, moringa rapidamente cresce alta, frequentemente atingindo 4 a 6 metros ou mais, com produção de folhas concentrada nas extremidades superiores dos ramos, inacessíveis para colheita conveniente. A primeira poda significativa deve ocorrer quando a árvore jovem atinge aproximadamente 60 centímetros a 1 metro de altura. Corte o tronco principal de volta a cerca de 40 a 60 centímetros acima do solo. Esta poda dramática pode parecer severa, mas estimula a planta a produzir múltiplos brotos laterais do tronco, criando estrutura arbustiva e ramificada em vez de árvore alta e vertical. À medida que esses brotos laterais crescem, permita que desenvolvam vários conjuntos de folhas. Então pode novamente, cortando de volta, deixar 2 ou 3 conjuntos de folhas em cada ramo. Este processo estimula a ramificação adicional. Repita ciclicamente, sempre podando ramos após crescimento adequado para estimular mais ramificação. O resultado será uma planta compacta, densa e arbustiva, coberta de folhas em altura acessível para colheita fácil. A poda pode ser integrada com colheita, já que cortar ramos terminais com folhas serve ambos propósitos simultaneamente. A colheita de folhas pode começar surpreendentemente cedo. Mesmo plantas jovens com apenas 3 a 4 meses de idade frequentemente têm folhagem suficiente para permitir colheitas modestas. Colha preferencialmente folhas jovens e tenras, que têm melhor sabor e textura que folhas mais velhas e duras. Folhas individuais podem ser removidas manualmente ou ramos terminais inteiros podem ser cortados. A segunda abordagem é geralmente preferível, pois o corte estimula a ramificação, resultando em mais pontos de crescimento e produção aumentada no futuro. Evite remover mais que aproximadamente 1/3 da folhagem total em qualquer colheita única para não estressar excessivamente a planta. A frequência de colheita possível depende de taxa de crescimento, que varia com estação, clima, irrigação e nutrição. Durante a estação de crescimento ativo em clima quente com umidade adequada, colheitas podem ocorrer mensalmente ou até mais frequentemente. Durante períodos mais frios ou secos, crescimento desacelera e colheitas devem ser menos frequentes.
Uma única árvore de moringa madura e bem mantida pode facilmente produzir vários quilos de folhas frescas mensalmente durante a estação de crescimento ativo, quantidade mais que suficiente para uso regular por família típica. As folhas frescas recém-colhidas podem ser usadas imediatamente ou processadas para armazenamento de longo prazo através de secagem. Para uso fresco, simplesmente lave as folhas e incorpore-as em receitas como faria com qualquer verdura folhosa. Folhas de moringa podem ser adicionadas cruas a saladas, embora seu sabor levemente picante seja mais proeminente quando não cozidas. Muitas pessoas preferem sabor quando folhas são brevemente refogadas, adicionadas a sopas e ensopados nos últimos minutos de cozimento, misturadas em massas de pães e bolos, ou incorporadas em smoothies onde frutas mascaram o sabor. Para secagem e armazenamento, remova folhas individuais dos ramos, lave-as completamente para remover qualquer sujeira ou insetos, sacuda excesso de água e espalhe em camada única sobre superfície limpa e seca como peneiras, bandejas ou mesmo lençóis limpos. O local de secagem deve ser sombreado, bem ventilado e protegido de chuva, poeira e pragas. Luz solar direta degrada algumas vitaminas sensíveis. Então, secagem à sombra preserva melhor valor nutricional. Dependendo de condições ambientais, secagem completa geralmente leva de alguns dias a uma semana. As folhas estão prontas quando tornam-se completamente secas e quebradiças, esmagando facilmente entre os dedos. Folhas secas podem ser armazenadas inteiras em recipientes herméticos protegidos de luz ou transformadas em pó para conveniência máxima. Para criar pó, simplesmente processe folhas secas em liquidificador, processador de alimentos ou moa usando pilão até obter consistência fina. Peneire para remover pedaços maiores de talo se desejar pó ultra fino. Este pó de moringa caseiro é nutricionalmente equivalente ou superior a versões comerciais caras, com vantagem adicional de frescor máximo e ausência de contaminantes, aditivos ou processamento excessivo que pode degradar nutrientes. O pó de moringa abre um universo de possibilidades culinárias. Misture 1 ou 2 colheres de chá em smoothies, sucos ou água. Adicione as sopas, molhos, temperos de saladas ou polvilhe sobre alimentos prontos. Incorpore em massa de pães, panquecas, bolos para impulso nutricional, invisível particularmente útil para crianças seletivas. Use como base para chás nutritivos, simplesmente misturando pó em água quente. A dosagem pode ser ajustada conforme preferência individual e tolerância ao sabor, mas mesmo pequenas quantidades fornecem benefícios nutricionais mensuráveis. Além das folhas, outras partes da moringa merecem exploração. As vagens verdes imaturas são legumes deliciosos quando colhidas jovens e tenras. Podem ser cortadas em pedaços e cozidas em sopas, caril ou refogados, oferecendo textura única e sabor agradável. À medida que amadurecem, as vagens desenvolvem interior fibroso, mas ainda podem ser cozidas e a polpa interna sugada dos pedaços, descartando-se a parte fibrosa externa, método comum em culinárias que tradicionalmente utilizam moringa. As sementes maduras, quando tostadas, tornam-se lanches crocantes e nutritivos. As flores brancas e perfumadas podem ser consumidas cruas em saladas ou cozidas, adicionando variedade e interesse. Essa versatilidade faz a moringa algo raro no mundo das plantas alimentícias. Praticamente nada é desperdiçado. Em um único quintal, ela pode cumprir o papel de verdura diária, suplemento nutricional, alimento de emergência e até planta medicinal tradicional. Em muitas regiões da África e da Ásia, folhas de moringa são usadas há gerações para combater anemia, fortalecer o sistema imunológico e auxiliar na recuperação de pessoas debilitadas. Estudos modernos confirmam parte desse conhecimento empírico, mostrando altas concentrações de ferro biodisponível, vitamina na forma de beta-caroteno, vitamina C, cálcio e compostos antioxidantes com ação anti-inflamatória. Não se trata de um superalimento milagroso, mas de um alimento extraordinariamente denso, algo cada vez mais raro em dietas modernas baseadas em produtos ultraprocessados. Outro aspecto pouco discutido é o impacto ambiental positivo do cultivo doméstico de moringa. Ao contrário de muitas hortaliças que exigem replantio constante, insumos frequentes e irrigação intensiva, a moringa é perene e resiliente. Uma única árvore pode produzir folhas por 20, 30 ou até 40 anos. Suas raízes profundas ajudam a melhorar a estrutura do solo, reduzindo erosão e aumentando a infiltração de água.
A sombra leve que produz pode beneficiar outras culturas menores ao redor, criando microclimas mais equilibrados. Em sistemas agroflorestais, a moringa frequentemente atua como planta pioneira, preparando o terreno para espécies mais exigentes. No contexto urbano brasileiro, onde quintais são cada vez menores e muitas pessoas vivem em apartamentos, a moringa também se adapta surpreendentemente bem ao cultivo em vasos grandes. Com podas regulares, ela pode ser mantida como arbusto de 1 a 2 metros, perfeitamente manejável em varandas ensolaradas ou lajes. Nesses casos, a atenção deve ser maior com drenagem e reposição de nutrientes, já que o volume de solo é limitado. Mesmo assim, os resultados costumam ser impressionantes. Folhas novas surgem poucos dias após cada poda, oferecendo colheitas frequentes mesmo em espaços reduzidos. É importante, porém, reconhecer limites e cuidados. Embora resistente, a moringa não aprecia solos encharcados por longos períodos, que podem levar ao apodrecimento das raízes. Em regiões com inverno rigoroso e geadas intensas, o cultivo exige proteção ou deve ser feito em vasos móveis. O consumo também deve ser equilibrado. Como qualquer alimento concentrado, exageros podem causar desconforto gastrointestinal em pessoas sensíveis. A introdução gradual na dieta é sempre a abordagem mais sensata. Ao longo do tempo, quem cultiva moringa em casa percebe que o maior benefício vai além da economia ou da nutrição. Há uma mudança de perspectiva. A ideia de que proteína, vitaminas e minerais precisam vir obrigatoriamente do supermercado começa a se dissolver. No lugar, surge uma relação mais direta com o alimento, com seus ciclos, limites e potencialidades. Essa mudança silenciosa, planta por planta, quintal por quintal, talvez seja o aspecto mais transformador da moringa. Ela não apenas alimenta o corpo, mas também reeduca o olhar sobre o que é possível produzir com as próprias mãos. E há ainda um efeito quase invisível, mas profundamente significativo, que se manifesta com o passar dos meses. O cultivo da moringa tende a alterar hábitos alimentares de forma espontânea. Pessoas que antes tinham dificuldade em consumir verduras passam a incorporá-las com mais naturalidade quando elas estão disponíveis, frescas, colhidas na hora. A presença constante da planta funciona como convite diário ao preparo de alimentos mais simples, menos industrializados e mais próximos do estado original. Aos poucos, receitas mudam, o paladar se ajusta e a relação com a comida deixa de ser apenas consumo para se tornar prática consciente. Nesse sentido, a moringa não é apenas uma árvore produtiva, mas um ponto de partida para uma transformação silenciosa e duradoura na forma como se come, se cuida da saúde e se entende o próprio papel dentro do sistema alimentar.